Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Evangelho de hoje está aí na tela. Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. Cura de um cego de Jericó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. Imediatamente ficou vendo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente vê aqui que o que esse homem estava fazendo, né? Esse cego estava fazendo. Ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ele estava às margens. Ele estava cego. Ele era cego, pedindo esmola, usando da sua enfermidade para com um tipo de comércio. Ganhava muito dinheiro, muitas moedas. E aí, ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Ele era cego, mas ouvia muito bem. Ouvia o ruído, ouvia o movimento, né? Ouvia um movimento. E aí ele perguntou, o que está acontecendo? E eles responderam: é Jesus de Nazaré que passa. E ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Eu imagino que Jesus estava à direita dele e ele começou a falar que Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Veio aquelas pessoas e fez com que ele se calasse, né? Os que vinham à frente o repreendiam rudemente para que se calasse. Fica quieto. Vive a sua própria cegueira. Não incomoda o mestre. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós corremos um risco, nós que estamos à frente do trabalho de evangelização, de atrapalhar Jesus curar as pessoas.
Nós impedimos a ação de Jesus na vida das outras pessoas. E aí o que acontece? Eles pediram para ele calar, né? Repreendiam rudemente, mas ele gritou mais forte do que a primeira vez. Ele aumentou o volume da sua voz: Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. E Jesus parou e mandou que trouxesse. Olha que oração poderosa, meus irmãos, minhas irmãs. Filho de Davi, tende piedade de mim. Não existe orações, a oração ela não precisa ser longa, ela precisa ser verdadeira. Se ela for longa e não for verdadeira, não acontece a cura. Mas se ela for curta, filho de Davi, tende piedade de mim. E Jesus parou. Olha só o que aconteceu. Trouxeram os mesmos que repreendiam, né? Jesus dá uma ordem: traz ele para cá. Os mesmos, meus irmãos, minhas irmãs, os mesmos que vinham à frente e repreendiam rudemente para que se calasse. Mas aí ele gritou mais. Eu imagino assim que ele levantou o pescoço naquela direção, Jesus estava na direita, ele levantou para cá, Jesus! E Jesus, as pessoas não sabiam. Interessante. Esses mesmos que impediram foram os mesmos que levaram o cego até Jesus. Interessante. E Jesus, que queres que eu te faça? Muito interessante essa pergunta de Jesus. O que um cego precisa? Isso mesmo, enxergar. Um cego precisa enxergar. Mas de repente, ele poderia falar assim: Jesus, eu quero aqui, tá vendo essa vasilha aqui que eu estou pedindo esmola? Eu quero uma nova. Por isso que Jesus falou: que queres que eu te faça? Poderia falar assim: Jesus, coloca aqui uma cobertura aqui, uma cadeira, porque eu estou ganhando muito dinheiro. Que queres que eu te faça? Hoje Jesus também para na sua vida, na minha vida e pergunta: Eudes, que queres que eu te faça? O cego precisou de quê? Precisava de quê? De enxergar. E você, precisa de quê? É o mesmo Jesus hoje que passa na minha vida, que passa agora aqui também através deste canal, na sua vida, e pergunta a mesma coisa: que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus, lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Meus irmãos, que maravilha! Que maravilha, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus fez na vida desse Senhor. Que maravilha! Jesus curou esse Senhor. Lá em Hebreus, capítulo 11, diz assim, no versículo 1: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. O cego não enxergava. O que é a fé? É um fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. O cego não via. A fé é o quê? É a esperança, é a certeza. Nós não vemos. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Jesus, ele trabalha com parceria. Ele precisa de mim. Ele precisa da minha fé.
Ele precisa que eu faça o que esse filho de Deus fez? Filho de Davi, tente piedade de mim. Hoje você vai exclamar, você vai clamar. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu sei qual é a minha e eu sei qual é desse cego. Filho de Davi, tente piedade de mim. Vamos fazer juntos esta oração desse cego. Filho de Davi, tende piedade de mim. Talvez ele não ouviu na primeira, mas eu queria que você falasse novamente. Eu não sei quanto tempo, talvez a sua cegueira seja espiritual. Filho de Davi, ele aumentou o volume da voz. Tende piedade de mim. E Jesus para e pergunta para mim, pergunta para você: que queres que eu te faça? É o tema de hoje. Que queres que eu te faça? Jesus pergunta para mim, Jesus pergunta para você: que queres que eu te faça? O cego, que eu veja. O aleijado, que eu ande. O surdo, mudo, que eu fale e que eu ouça. E você? Que queres que eu te faça? Jesus pergunta a mim, pergunta a você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.